Olá, você sabe quais são os passos para compor uma música? Eu sou Júnior Silva, sou mentor em composição e nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você compor uma música do zero. É importante que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Ative o sininho para você receber notificação de novos vídeos e, claro, dê aquele like maroto e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A composição ela vai acontecer para nós compositores em pelo menos 2 situações. A primeira delas é o processo de composição inspirativo. A composição inspirativa é quando eu componho uma música a partir de algo que eu vejo, que eu sinto, de uma experiência, de uma lembrança, e eu estou fazendo alguma coisa no meu dia, de repente me vem uma letra de uma música, uma ideia de uma melodia, e eu começo a escrever e aproveito aquele momento de criação e faço a minha composição. A outra situação é a composição programada, que é quando eu penso, eu defino um tema, um nicho, defino um ritmo, um horário para poder fazer as minhas composições. Olha, eu vou compor toda terça-feira à noite, vai ser o meu dia de fazer composição. Isso é programada. Independente de você fazer uma composição programada ou uma composição espontânea ou inspirativa, cada compositor tem o seu jeito próprio de trabalhar e de executar esse processo. Mas nesse vídeo eu quero dar para você 5 dicas que vão te ajudar a fazer uma composição do zero. Principalmente para você que é um compositor que está começando as suas composições ou você nunca compôs, mas tem vontade de fazer as suas primeiras músicas e investir nessa carreira de composição. A primeira dica que eu tenho para você é treinar. Peraí, Júnior, mas eu nunca compus, como que eu vou treinar? Você vai definir que você vai fazer uma música, vai pensar num tema, vai pensar num ritmo e vai começar a fazer. Faz essa primeira música independente se ela vai ficar uma música grande, uma música pequena, se ela vai ficar bonita ou feia, você vai fazer. E você vai programar um segundo momento para compor e assim você vai criar uma rotina. O ideal é que você tenha pelo menos um dia na semana para ser o seu dia programado de composição, principalmente nesse início. Porque a partir do momento que você der esse start na composição programada, você vai começar a ter momentos inspirativos e fazer essa composição de uma forma mais espontânea, um pouquinho mais na frente, ok? Então, treine. Tudo aquilo que a gente treina, a gente fica bom. Lembra quando você era criança e começou a andar de bicicleta? Né? A primeira vez que você começou a pedalar, alguém estava te ajudando a equilibrar na bicicleta e de repente, depois de muitas tentativas, de muito treino, você conseguiu andar de bicicleta sozinho e assim tantas outras coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida e a gente vai continuar aprendendo enquanto estivermos por aqui. Então, o treino ele é fundamental. A segunda dica é pensar na estrutura da sua música. Toda música tem uma estrutura e a gente está contando uma história. Essa história tem que ter início, meio e fim. Então, estruturalmente, a sua música ela tem várias possibilidades. Então, você vai pensar como que vai ser a introdução da sua música, se ela vai ter só uma parte A ou parte B, se ela tem um pré-refrão ou apenas o refrão direto, parte A e refrão. Então você começa a pensar nessa estrutura e de acordo com aquilo que você vai escrevendo, você vai direcionando. E é muito importante você testar. Teste com pré-refrão, sem o pré-refrão, com a introdução um pouco menor ou com a introdução um pouco maior. Vai fazendo os seus testes para você não se perder nesse processo. A terceira dica são as tonalidades. Se você já toca um instrumento, com certeza você tem aqueles tons, as tonalidades que são mais familiares, né? Que você já tem mais facilidade de fazer os acordes, são sons que você gosta de ouvir, que você costuma tocar as suas músicas. Então você vai partir dessas tonalidades. É a sua zona de conforto. Vou te dar um exemplo. Você gosta muito de tocar no campo harmônico de Lá, na tonalidade de Lá. Então, comece a exercitar suas composições a partir desse tom. Naturalmente, você vai perceber a necessidade,
até pela melódica que você vai criando, de buscar outros tons. E aí, conforme você vai estudando, você vai desenvolvendo, você vai conseguir sair do tom de Lá, fazer uma composição em Dó, em Sol, em Fá, em outra tonalidade. Isso é muito importante. Agora, além de pensar na tonalidade, é importante que você pense na utilização dos acordes, que é a nossa quarta dica. Como utilizar os acordes dentro do processo de composição. Quando você escolhe um campo harmônico para trabalhar, para compor, você vai ter basicamente 7 acordes que você tem como opção para utilizar. E você vai utilizando esses acordes conforme a sonoridade que você vai tirando de cada um. Eu utilizei o exemplo do tom de Lá. Então, se você começa a sua música no tom de Lá, você está começando na tônica. Então, você tem mais 6 acordes dentro desse campo harmônico como opção para sua composição. Então, é interessante que você faça uma anotação em papel, você coloque aqui do seu lado os acordes que você tem para esse campo harmônico. Então, você relacionou ali e você está olhando, olha, eu comecei no tom de Lá, agora eu vou testar o Sol sustenido menor na sequência para ver como que vai ficar. Não, agora eu vou colocar um Mi. E você vai testando essa sonoridade e conforme você vai desenvolvendo, a sua música vai começando a tomar corpo e você vai desenvolvendo e praticando o seu processo criativo. Então, depois dessa quarta dica, vem a quinta dica, que é testar todas as possibilidades. Eu estou fazendo uma música, estou começando uma música. Eu fiz uma sequência de Lá, Mi, Fá sustenido menor e Ré. Gostei desse som, anoto isso aqui. Eu vou começar uma outra ideia. Lá, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor e depois o Ré, ou seja, uma ascendente da escala. Coloco aqui e começo a pensar num texto, começo a pensar nas palavras, começo a composição acontece muito com isso. Todo compositor faz, tá? Não fique imaginando que você tá doido. Todo compositor faz isso. Então, em cima dessa junção do que você está tocando com esse meio que solfejo, né? Você vai fazendo os seus sons, você começa a ver o encaixe disso que você está meio que solfejando com aquilo que você está tocando e vai vendo quais das possibilidades vão se encaixar melhor. Então, com essas 5 dicas, você vai conseguir fazer uma música do zero. Um treino, pensar na estrutura, pensar na tonalidade, a execução dos acordes ou utilização dos acordes e testar as suas possibilidades. E não se esqueça, principalmente se você está começando o processo, escolha um dia da semana para ser o seu dia de composição. Você vai começar num processo totalmente programado e naturalmente a composição natural, a composição espontânea vai acontecer para você tranquilamente.